Boa tarde a todos, eu me chamo Bruna, fui orientada pela professora Dayana e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem em Crianças Pré-Escolares, Panorama Nacional de Pesquisas. Bom, o desenvolvimento da linguagem ele é fundamental para a aquisição das habilidades de leitura e escrita e implica de forma ampla e significativa no desempenho escolar satisfatório. Algumas pesquisas vão descrever que o contexto no qual ocorre a conversação é uma importante variável a ser considerada, porque este vai influenciar o caráter da interação. A linguagem ela é vista como um dos processos primordiais para a participação ativa das crianças nas práticas sociais da comunidade. E as crianças que estão inseridas no ambiente escolar, desde a educação infantil, apresentam avanços evidentes no desenvolvimento cognitivo que vão perpetuar no ensino fundamental. A partir disso, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as estratégias de avaliação do desenvolvimento de linguagem de crianças em idade pré-escolar nas escolas de educação infantil brasileiras por meio da literatura nacional. Como objetivos específicos, foram elencados 3. Identificar áreas do conhecimento e áreas do desenvolvimento avaliadas nos estudos analisados, caracterizar os instrumentos de avaliação do desenvolvimento da linguagem e caracterizar fatores de risco e proteção para o desenvolvimento da linguagem na educação infantil. O estudo se desenvolveu como uma pesquisa bibliográfica por meio de revisão integrativa de literatura. Então, foram analisados artigos científicos que versam sobre o desenvolvimento da linguagem em crianças pré-escolares na educação infantil brasileira e que foram publicados entre os anos de 2005 e 2020 na plataforma periódico CAPES. A busca foi realizada a partir dos descritores Educação Infantil e Desenvolvimento da Linguagem, e foram selecionados os artigos com algum dos termos no título, nas palavras-chave ou no resumo. Como critério de inclusão, foram incluídas as pesquisas com instrumentos para avaliação do desenvolvimento da linguagem, pesquisas com amostra de crianças com faixa etária pré-escolar até os 7 anos, pesquisas realizadas em território brasileiro, além das pesquisas que versavam sobre o desenvolvimento da linguagem em relação ao ensino na educação infantil. Foram excluídas da amostra os artigos realizados no exterior, os artigos que relatam o ensino bilíngue ou a aprendizagem de uma nova língua, além dos artigos com intervenções em crianças com o desenvolvimento atípico. Para a organização das informações, foram formulados 3 protocolos de análise de artigos, com categorias para análise dos documentos e posterior montagem das tabelas dos resultados. Os protocolos foram organizados no programa Excel e continham algumas informações que foram extraídas dos estudos, como, por exemplo, o tamanho da amostra, a idade das crianças da amostra, se a instituição era pública ou privada, entre outros aspectos. A busca na base de dados resultou em 1.448 artigos, e a partir disso foram selecionados manualmente os potencialmente relevantes a partir do título, e isso resultou em 40 artigos. Em seguida, a partir da leitura dos resumos e utilizando os critérios de inclusão e exclusão, restaram 15 artigos para serem lidos na íntegra. E a partir dessa leitura integral dos artigos, o N total foi de 11. Os 11 artigos selecionados para a presente revisão englobaram a avaliação da linguagem de crianças pré-escolares e cada estudo se utilizou de diferentes métodos e instrumentos de avaliação, além de guiar a pesquisa através de uma determinada área do conhecimento. E no caso desse estudo, tem-se 2, a fonoaudiologia e a psicologia. É importante destacar que todos os estudos abrangeram aspectos ligados à realidade socioeconômica e se apresentam no contexto das crianças avaliadas. Então, foram utilizados nos estudos selecionados tanto instrumentos formais, como o teste de triagem Denver e as provas de fonologia, quanto instrumentos informais, que são os elaborados pelas próprias pesquisadoras a partir de estudos pilotos. Foi identificada, então, uma variedade de instrumentos na avaliação da linguagem. Em alguns estudos, foram levantados dados e questionamentos sobre a influência do gênero nos resultados dos testes. E essa característica ela não foi incluída nos aspectos que favorecem o desenvolvimento da linguagem, porque não houve uma significância estatística que comprove esse dado.
Então, em relação a esses fatores que influenciam no desenvolvimento da linguagem, tem-se a idade das crianças, a escolaridade das educadoras, a proporção educadoras e número de crianças, a qualidade da instituição, a estimulação no ambiente escolar, os aspectos socioeconômicos, a escolaridade dos pais, a idade dos genitores e a estimulação no ambiente familiar. Aqui cabe destacar que a maioria desses fatores estão ligados aos aspectos socioeconômicos. Bom, então o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, ele é multifatorial e depende das estruturas cerebrais, das disposições genéticas, do funcionamento metabólico e nutricional, assim como dos fatores ambientais e contextuais em que as crianças estão inseridas. É de extrema importância o desenvolvimento pleno das diferentes habilidades que envolvem a linguagem para que a aquisição da leitura e escrita se dê de maneira efetiva quando as crianças chegarem ao ensino fundamental. O aluno, ele é aquilo que o meio social lhe dá condições de ser. Nesse caso, aquilo que a escola lhe dá condições de ser. E os atrasos no desenvolvimento da linguagem, eles dependem de uma interação heterogênea de fatores de risco e proteção, sendo substancial conhecer os fatores desenvolvidos no atraso para que sejam formuladas estratégias e propostas que objetivem um desenvolvimento adequado da linguagem. A partir da revisão de literatura, foi destacada a importância da estimulação das crianças nos diferentes contextos em que essas estão inseridas, visto que o mundo que se apresenta para as crianças contribui para a socialização e aprendizagem delas. Então, as escolas, elas necessitam de fonoaudiólogos e psicólogos trabalhando em consonância com as educadoras e equipes pedagógicas, além de que pesquisas aplicadas em intervenção podem avançar nos dados e agregar com diferentes e novas informações, além de confirmar aquilo que a literatura já vem apontando. Então, a importância de avaliar como se desenvolvem as habilidades atreladas à aprendizagem reside principalmente na detecção de dificuldades escolares antes que as crianças ingressem no ensino fundamental. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada.